pecado? Esse é o tema do Grow Up Hangout de hoje. Nós queremos dar ferramentas para que você possa vencer aqueles pecados que te aprisionam muitas vezes. Mas antes de você começar a participar desse bate-papo com a gente, eu quero te motivar a curtir o nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo e compartilha com a galera. Manda no grupo da família, manda no grupo da célula, envie para o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá? Fala, galera! A paz do Senhor Jesus, nós vamos começar agora mais um Grow Up Hangout. E o tema hoje é pecado. Na verdade, é sobre o pecado, né? Tá comigo aqui convidados mais do que especiais. Pastora Cláudia, você já conhece, minha esposa linda. Paz, vamos ter uma conversa bem legal aqui hoje. Sidão e pastora Raquel, amigos queridos, estão com a gente aqui hoje. Oi, firme. Olá, pessoal. Tudo bem? Pastor Sidão e pastora Raquel são pastores da Rampa Church, Chique. Igreja Geracional. Isso aí, firme. Amém. Uma honra ter vocês aqui, tá? Obrigada, amigão. Pastor Carlinhos, pastor da Nação Team, você também já conhece. Sim. Convidado super especial também, né, amor? Nem tanto quanto eles, mas Inédito. é inédito. Inédito. Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês. E o Felipe Stoduto, também pastor ali dos jovens na Igreja Batista Betânia, no São Luís, né? Isso aí. Felipe também, ele é um dos coordenadores da unidade VR, né? O grupo de liderança de juventudes, a gente tem reunido aí. Sidão e Felipe são coordenadores aqui na região. Bravo. Isso Muito aí. bom, gente. Boa noite. Tamo junto aí. Bom, galera, vamos começar então. Primeira pergunta para a gente conversar aqui é o que é pecado. Quem quer começar? O que é pecado? Vamos lá. Ah, Felipe, você que é o cara. Eu? Vamos lá. Eu vou fazer uma definição rápida aqui, que aí cada um vai definindo, mas pra mim, pecado é tudo aquilo que ofende, vamos dizer, o caráter santo de Deus. Tudo Sim. aquilo que ofende o caráter de Deus, o caráter santo de Deus. Sim. Amém. Tem um texto que é o texto base, é o texto-chave para falar o que é pecado, porque ela fala exatamente isso, né? O pecado é a transgressão da lei, que é 1 João, capítulo 3, versículo 4. Então, ele continua falando, né, que o próprio Jesus veio para tirar, né, para anular ou para tirar os nossos pecados, mas resumidamente é isso. A palavra no original, amartia, significa perder a marca. Alguns colocam outras definições aí, mas é exatamente isso. Sim. Sidão e Raquel, vocês tratam muito aí, aconselham muito a galera aí. Você acha que o pessoal tem consciência de fato sobre o que é pecado? Até pegando pela definição do pastor, acabou de falar, eu acho que o jovem adolescente está precisando reconhecer que tem a marca de Cristo e não perdê-lo. Sim. Eu acho que já começa por esse princípio. Quando você tem o entendimento que você tem a marca de Cristo, que você não pode perder, é um grande sinal para nós que essa geração ela precisa considerar a questão do pecado. Sim. Isso acho que vale muito a pena hoje a gente colocar isso em questão, porque senão, só por definição, às vezes a gente falar e parece que o pecado fica distante. A gente tem que trazer isso para essa realidade. Você quer carregar, quer conduzir a marca de Cristo? Carregue a marca de Cristo, não perca. Porque se você perder, você sabe que você está com pecado. Legal, porque a gente vê hoje, tá na moda aí as perguntinhas de caixa de pergunta no Instagram. Que é muito legal, né? Pois é. Tem gente falando que é chato, mas não é legal. Mas a gente vê, assim, a maioria das perguntas é se é pecado. É pecado isso? Verdade. É pecado aquilo? E a gente conversando em casa, eu e a Cláudia, a gente falou assim, poxa, é até legal, mas e até engraçadinho, né? A gente vê, às vezes, algumas perguntas que parecem tão sem noção e tal. Mas seria, talvez, engraçado se não fosse tão trágico, né? Porque a gente vê essa imaturidade da igreja brasileira, né? A falta de consciência, de entendimento do que é pecado de fato. Hoje é um medidor. Ele está como um medidor da gente saber o nível em que todos estamos e que precisamos sair, né? Sim. Hoje é preocupante quando você vê alguns níveis de pergunta e fala, realmente aquilo é sério? Alguns já estão levando na brincadeira. O que eu acho mais interessante nisso tudo, né, levando para o trágico, é que as pessoas estão tão preocupadas em saber o que é pecado, eu acho que o mais importante não é isso. O mais importante é buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Não. Ele vai nos direcionar, ele vai nos dizer o que é pecado, porque tem pecado que para uns é pecado, para outros não é. Vocês concordam com isso? Tem coisas que Deus exige de você e não exige de mim. Exatamente.
Então, o mais legal e o mais interessante seria a gente levar essa geração a buscar um relacionamento cada vez mais profundo com o Espírito Santo. E essa ser a nossa maior preocupação. E às vezes a galera também quer muito saber qual que é a margem, qual que é o limite que eu posso ir do prazer, Poxa, do meu forte. divertimento, e não ser pecado. Mas se a gente anda muito próximo do limite, na margem, É perigoso. a gente vai acabar uma hora caindo. Então, Acho que é uma inversão do propósito, né? sim, A gente está mais preocupado em andar próximo ao pecado sim, e distante da santificação. exatamente. E alguns têm o medo de pecar por causa da consequência que pode haver. E, de fato, todo pecado tem consequência. Sim. Nós vamos falar um pouquinho mais logo. Mas, igual, eu recebi numa caixinha de perguntas a seguinte pergunta. Eu e meu namorado cedemos à tentação. Né? Eu vou perder as minhas bênçãos? Poxa. Foi a pergunta que a pessoa fez. Então, assim, eu entendo e quer uma orientação, quer uma direção. Não estou necessariamente expondo ou falando mal, condenando a atitude da pessoa. Mas, a verdade, eu tenho que me preocupar em não pecar, porque eu vou entristecer aquele a quem eu amo. Eu vou né? perder a Deus. O que eu percebi também nessas perguntas que eu tenho acompanhado muitos pastores respondendo é que as pessoas hoje elas estão muito presas à tradição e elas têm perdido, na verdade, o que é a essência, que é a tradução. Porque Olha, na forte, tradução você encontra os princípios. E você tendo os princípios, você não precisa se preocupar com a tradição. Perfeito. Mas as pessoas estão muito presas à tradição. O que o meu pastor fala sobre isso? O que meu líder fala? Isso pode, não pode? Eles fazem uma cartilha do que pode, que não pode. E isso prende as pessoas dentro de uma tradição. Só que Sim. se você for para a tradução, para a Bíblia, na verdade, lá você encontra os princípios, que é igual, não sei quem falou aqui, mas você encontra os princípios que vai te nortear e vai te dar essa direção, onde foi o pastor Sidão, que vai te dar esse norte, vai te direcionar para o que realmente você precisa fazer. Então, eu vejo muito isso. Muitas pessoas presas a uma tradição religiosa de uma determinada religião, o que uma religião permite e não se prende ao que realmente importa, que é a tradução da Bíblia. Que a partir da tradução você encontra os princípios e aí você consegue achar essas respostas muito mais facilmente. E é quase as pessoas querendo uma autorização, uma permissão para fazer aquilo que ela já quer fazer. Então, dentro dela, praticamente ela já pecou, porque para Deus é a intenção, sempre foi a intenção do coração, Agora, na não é a graça. atitude em si. O ato, Né? E aí ela quer uma permissão. Pode ir, só se você der alguma... Às vezes até né? na intenção de que... Na resposta, se você falar de alguma forma que libere ela, pronto. Então, isso eu posso fazer. Porque... Mas assim, eu vejo o seguinte, essa geração, a gente trabalha muito com aconselhamentos, né? Então, para eles, é muito mais fácil você entregar uma lista do que pecado. É verdade. Porque aí eles vão pegar essa lista e vão andar debaixo dela. Aí se torna impede até religiosidade, né? Exatamente. Impede ele de ser mais íntimo de Deus, de procurar em Deus através do relacionamento com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai tocar nele, aquilo que ele está errando, que é o pecado nele que vai fazer ele redimir, se arrepender. Então, é algo que nessa geração, eu falo que é uma geração meio que preguiçosa, né? Essas caixinhas de pergunta, elas são ótimas porque a gente vai filtrando o que eles estão buscando, o que está na mente deles. E às vezes a gente acha assim, falar de pecado é meio clichê dentro da igreja, né? Falar de santidade, poxa, de namoro, meu Deus, né? Pecado, mas já estou cansada de falar de pecado. Então, assim, se atentar, e essas caixinhas de perguntas, elas são excelentes, porque a gente está vendo o que está na cabeça deles, né? Vou fazer eu sempre faço comparação com livro, não tem jeito, né? Tem um autor novo, está começando agora, chamado Timothy Keller. Tá novo na caminhada dele, tem um aí, Pouco conhecido, né? Ele tem um livro chamado Deuses Falsos, é um livro com uma referência, ele fala do desenho que nós fazemos a respeito da tentação de se tornar um ídolo para nós. Aquilo que a gente deseja acaba se transformando num maior ídolo, que a gente corre atrás. E o ídolo, quando a gente constrói um ídolo, ele é a projeção da nossa derrota. Ele cita isso, ele fala que é aquilo onde nós estamos condicionados a servir como escravos, e isso acaba se tornando o quê? O ídolo se transforma no nosso alvo e é o nosso pecado. Sim. Então é um desenho que nós temos. Ele faz uma analogia sobre isso, e a gente precisa, às vezes, condicionar. Então, é onde eu me prendo no meu pecado, é o ídolo que eu estou transformando. E essa geração, ela está acostumada a gerar ídolos muito fáceis.
e aquilo se torna para eles, acaba sendo a gaiola do pecado deles. Essa questão da... Até nós também, Até, somos privilegiados. da caixinha de pergunta, por exemplo, também, não sei se vocês concordam, mas tem a ver com maturidade. Quando a gente é imaturo, o pai tem que falar, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Tem que acabar colocando algumas regras. A gente, como líder, quando tem alguém muito imaturo, novo na fé, a gente acaba... não E faz é necessário, isso, é necessário. A gente orientar. Mas, às vezes, a galera não quer crescer e se tornar maduro, de ter um relacionamento com o Espírito Santo, uma base na palavra para saber o que é pecado ou não. Verdade. Tem muito isso também. Quanto menos maturidade, mais limites precisam ser colocados, né? O bebezinho, a gente põe ele dentro do cercadinho, pequenininho, a gente não pode dar muita liberdade para ele, porque senão ele pode se machucar. E não é erro, né? Imaturidade. É uma condição, É a condição. é um momento. Só que aí a pessoa precisa pra crescer, né? E tem uma questão de transferência de responsabilidade, porque às vezes vem para o líder e joga a responsabilidade. Isso é pecado, né? Se meu líder falar que dá a entender que não é pecado, eu vou fazer, e depois ele acha que se ele pecou e Deus vier cobrar um dia, quando estiver diante de Deus, mas meu líder deixou. Ele não... E o pior, Não é ele foi assim. no líder, o líder não falou o que ele quis, ele vai no outro, ele vai no outro, ele vai no outro, até ele achar... Aí ele faz a pergunta lá pro André Valadão, na caixinha de pergunta Até ele dele achar lá. a resposta que ele quer. Ele precisa de alguém para terceirizar, né, a responsabilidade que ele quer assumir. Fica mais fácil. Né? É mais cômodo. De uma maneira geral, então, nessa primeira pergunta aí, pecado, Raual, Transgressão da lei. perder a marca, aquilo que nos afasta de Deus. Dentro desse texto aqui de João, que fala que é transgressão da lei, é literalmente isso, o pecado, fala assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Muitos não querem acreditar nisso, eu não sei, ou pegam e tiram esse texto, às vezes, da Bíblia, porque hoje não tem lei, não tem mais lei, né? Como que o pecado, então, é transgressão da lei? Nós estamos falando aqui do Novo Testamento, nós estamos falando do apóstolo João, íntimo de Jesus. Como é que é? O que vocês acham disso em relação à transgressão de lei? Existe lei ainda? Como que você Eu fala acho disso? que Jesus, quando ele veio, exatamente você está falando do Novo Testamento, e é perfeito isso, porque Jesus ele não veio acabar com a lei, mas na verdade ele veio para atualizar a lei. E aí você pega o Sermão do Monte, Jesus ele pega a régua da lei e leva lá para cima. E para a gente hoje viver é exatamente aquilo que Jesus falou. Vocês querem viver a lei? Então olha só, vou colocar a régua aqui em cima para vocês entenderem. E aí ele traz essa atualização para a lei, e isso é muito importante, porque a gente precisa entender exatamente como agir diante daquilo que Jesus trouxe de atualização sobre aquilo que já estava acontecendo desde lá do Antigo Testamento. Sim. Então, aproveitando a questão do Antigo Testamento que você falou, nós vamos voltar nesse contexto aí da lei, se tem ou se não tem, mas eu acho que vale a pena, assim, para a gente entender algo, eu acho que a gente, no primeiro momento que aquilo foi citado na Bíblia, eu penso que é legal, que é importante. Então, o primeiro momento de pecado, todo mundo sabe, né? Adão e Eva, e é o que é chamado de pecado original. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. O que é, ou o que foi o pecado original e por que nós somos culpados por esse pecado, pelo pecado de Adão. Tem um texto aqui, só para começar, Paulo falando em Romanos 5:12, ele fala o seguinte... já meio que uma resposta quanto a isso, mas aí depois a gente discute. Eu falo o texto, eu deixo o pessoal discutir. Eu fujo. O negócio tá bem combinado. Romanos 5:12 diz o seguinte, gente. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, creio que Paulo aqui está explicando exatamente essa pergunta aí que você fez, mas aí a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Todos nós estávamos em Adão, né? Nesse momento, assim, ele nos representava ali, pelo menos é o que eu entendo, assim. Então, tem gente que fala até que se a gente estivesse lá, que a gente faria igual, tem umas histórias assim, até meio complicadas. Nós estávamos em Adão, foi o que Paulo estava falando na igreja também. Quando está relacionado ao pecado original, até o escrito hebraico mesmo, eles falam de dar as costas para Deus. Como se pega o radar, né, que é o nome do termo aí, da transgredir nesse momento que Adão e Eva têm a questão do pecado, é aquele momento que eles dão as costas. Literalmente é como se fosse isso acontecendo.
Eu acredito que quando a gente tem uma visão do pecado, principalmente o pecado original, e isso, o quanto que nos afeta até hoje, é a possibilidade em que eu tenho de sempre que eu me sentir como um pecador, eu sentir o peso que eu estou dando as costas para Deus. E aí volta, sempre vai voltar em algumas questões, que é a transgressão propriamente dita. Tem uma que a gente fala muito pouco, que a gente precisa devolver, que é a confissão. E é o que nos faz voltar ao entendimento do pecado original, mas também da absolvição que Deus dá. Sim. É o que a gente às vezes não coloca isso como entendimento. Né? É interessante essa questão do pecado de Adão, que eu já ouvi algumas pessoas dizendo também o seguinte: poxa, por que Adão não podia comer daquele fruto? Né? E aí a pessoa não atenta que havia uma árvore que ele não podia comer, mas quantas árvores haviam que ele podia comer? Né? Então, assim, por que não podia? Simplesmente porque Deus falou que não podia. Né? Deus estabeleceu uma regra para que ele respeitasse e obedecesse por amor. Né? Algo que eu já discuti também com algumas pessoas é o seguinte: depois que Adão peca, Deus põe o querubim lá com a espada de fogo guardando o jardim. Tudo. Por que ele não pôs o querubim para proteger a árvore, para que Adão não comesse? Né? Por quê? Estávamos sendo colocados à prova. Sim. É a tentação, gente. Antes do pecado tem a tentação. Ali era a grande prova para nós. Sim. Deus sabia que Adão ia comer? Por meio da figura de Adão. A Bíblia fala também que Vai Deus... cair nos assuntos aí bem fortes. Esses assuntos. Deus sabia? Então, olha só. Deus é paciência de todas as coisas. Por que Deus não impediu? É uma pergunta forte. Aí eu devolvo para você essa. Se eu perguntei, eu já tenho algo Vou mandar essa caixinha, eu vou mandar essa caixinha. Agora responde. Tem um professor que falava algo que era muito... Eu sempre achei muito bonito. Deus arriscou em amor, dar liberdade para o ser humano. Assim. Então, essa questão da livre escolha, a gente pode entrar em assuntos muito profundos. Assim. Mas aonde a liberdade é amor. Então... Sabe o que eu penso sobre isso? Eu entendo que Deus queria ensinar a humanidade a obedecer. E normalmente a gente ensina a obediência, a maioria de nós aprende com os erros. Né? A gente erra e aprende. Né? E às vezes até o meu erro ensina outras pessoas também. Né? E eu vejo isso como pai. Eu já fiz isso com as minhas filhas. Falo assim, ó, não faz, não pega. Sabendo que ele ia pegar, eu não a impedi de pegar para que eu a corrigisse. E aproximasse ela de mim. Não para afastar. Às vezes, a gente como pais, muitas vezes a gente corrige. E eu aprendi isso, o Dr. James Dobson, fala no livro Ouse Disciplinar. Estou citando esse, citou Timothy Keller, né? James Dobson. É sensacional. E é um livro que não acha hoje. Não, esse livro, não sei se foi proibido. Ele colocou em 2, né? Que é Educando Meninos e Educando Meninas. Mas ele fala que a correção, ela produz aproximação. Parece que não. Quando você corrige uma criança, uma correção física até, dá uma palmada na criança, e você a pega em seguida e fala, eu te amo, mas eu não quero, não gostei do que você fez. E é mais ou menos o que Deus faz. Vem condenação por causa do pecado sobre o homem, né, do seu suor você vai tirar o seu pão, sobre a mulher, o multiplicador do pato, vem condenação sobre a serpente, você vai arrastar na terra agora comer pó, vem condenação sobre o planeta, a terra vai produzir abrolhos e espinhos, mas vem já uma solução temporária, ele mata um animal, veste o homem, né, e já simbolizando a solução do sacrifício de Jesus. Chicão, eu penso também, você está falando isso daí, eu lembrei de uma coisa interessante. O Deus, ele coloca Adão e Eva dentro do paraíso. E aí você falou assim, por que não coloca um querubim para proteger a árvore do fruto proibido? Porque senão eu penso que eles seriam escravos dentro do paraíso. Porque se você não tem uma opção de escolha, você é escravo. E Deus, a Bíblia fala que nós fomos chamados para a liberdade. Então, eu penso também que Deus, ele quis dar essa liberdade para o ser humano poder escolher o que ele iria querer. Porque você tendo uma opção, você é livre. Agora, você não tendo opção, você se torna escravo. Aí eles acabariam sendo escravos dentro do paraíso. Agora tem um negócio, rapidinho, que você falou disso aí, me fez pensar num negócio aqui. Por que Deus não colocou um querubim para guardar a árvore? Porque o guardião do jardim era Adão. Ah, legal. Exatamente. O responsável pelo jardim para cuidar dele, protegê-lo, era Adão. Já dá E sermão outra de coisa domingo. também. Outra coisa também muito forte, que ali começou um julgamento de Satanás. Né? Ali por quê? Porque a gente vê que o homem só pecou a partir da tentação. E o pecado original mesmo, surgiu do nada. É o de surgiu Satanás. do nada
no coração de Satanás. Então, Peraí, então, para tudo, rapidinho. Então, a gente começou falando aqui... começou um processo de julgamento em Satanás. Sim. Quer dizer, nós Mas- pecamos mediante uma tentação. E Olha- ele pecou... Olha que profundo. O pecado original, então, que Sem normalmente nada. a gente fala que o pecado original é o pecado de Adão. O pecado original da humanidade. Da humanidade. Mas o primeiro pecado, de fato, não foi o de Adão. Foi o que surgiu no coração de Satanás. Perfeito eras, até que se achou iniquidade em ti, a Bíblia E é o diz. pecado do homem para julgar o pecado Eu vou original. polemizar mais ainda. Fala. Polemizar mais ainda. O pecado originou na negação que Deus dá na condição onde está a árvore. Daquela lá vocês não vão provar. Começa numa negativa. Daquela ele não pode. Satanás pega essa condição negativa, transforma em algo tentador para os dois, primeiro para Eva, e aí sim, o pecado se origina. A vontade dela de experimentar e depois de levar até Adão. Então vamos entender o... negação que Ó, começa. Aí entra o vamos liberalismo entender... teológico. Aí né? você traz para os nossos Entra dias. várias coisas. Pois é, o vamos- liberalismo teológico. A pessoa pega a palavra de Deus, distorce para poder criar uma nova realidade. Então vamos entender que o pecado original, então, de certa forma, é aquilo que origina pecado em nós. Porque, por exemplo... Original vem de origem, Sim. vem do começo, né? Então, quando Eva chegou a comer do fruto, não foi o pecado no ato, houve algo Planejamento, antes, né? que veio o que? A tentação. Intenção. A tentação entorpeceu Eva, né? Adão, por ele também, ele estava em pecado, porque Deus, ele falou, você é o guardião desse lugar, e Eva estava na responsabilidade de Adão. Então, Eva, ela foi levada para a árvore, ela ficou na tentação, debaixo de um entorpecimento. A Bíblia fala que os olhos, ele é o quê? É a janela da alma. Então, o que chamou a atenção de Eva? A beleza da árvore, a beleza do fruto. E ali, a serpente começou a tentar, a seduzir no entorpecimento da mente dela. Ela foi lá e é como se você tivesse sob um efeito de droga, né? Você perde a noção da sua consciência. Ela perdeu a consciência da ordem de Deus. Então, teve uma origem. Aí, se você for ver mesmo a originalidade do pecado, que nasceu lá em Satanás, foi qual, então? Rebelião. Pecado E aí- é essencialmente rebelião. Existem duas, Porque essa questão... duas chaves, Mas o né? julgamento é justamente esse. a Porque rebelião e a veio omissão, né? dele próprio. Então, Sim. para vir em nós, precisa de uma tentação que vem dele. Então, mas aí, então sempre o pecado nasce do questionamento de uma determinação que Deus estabeleceu. Né? Porque E a serpente jogou, mas mas Deus... antes disso, Satanás, por exemplo, aonde que surge o pecado de Satanás? A Bíblia diz, Isaías 14, se eu não me engano, fala na multiplicação do seu comércio se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele cresceu no que ele tinha, Deus estabeleceu. Exatamente. E da mesma forma que para o homem, Deus ele estabelece algo e dá liberdade para que o homem desenvolva, para que o homem cresça. Satanás também tinha essa liberdade de desenvolvimento. E aí ele cresce e ele começa a pensar, o que ele tem que eu não tenho? Né? Por que eu não posso fazer o que ele faz? Sempre com o Vou objetivo subir de aos tentar céus, ter o mesmo lugar. vou pôr o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo. Né? E aí ele fala, contudo, será precipitado, lançado, tá? Ele é expulso ali daquele reino. Agora, Adão, ele é feito semelhante a Deus. Olha que forte. É forte. Adão tem o que o diabo queria ter. Exatamente. Muito bom, Chicão. Aquilo que o diabo queria, quero ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus agora faz um ser inferior, porém semelhante. Olha como é que Deus é até sarcástico, talvez, nessa questão aí, né, com Satanás. Faz um ser inferior a ele, porém semelhante a Deus. Mas aí o Satanás tenta, né, da mesma forma que surgiu o pecado nele, para questionar, né? Por que eu não posso? Né? E a tentação dele é em cima Em do cima. relacionamento que ele tinha, que Adão e Eva estavam começando a ter Querer distanciar com o também Senhor, de Deus, né? Ele E quis o que destruir, né? porque no primeiro capítulo é Elohim, né? Criou Elohim, no capítulo 2, Adonai Elohim, né? O Senhor Deus. Adonai Elohim, que agora ele é Senhor, agora ele manda, eu obedeço, eu tenho um relacionamento pessoal. Quando a serpente vem, ele fala, não foi isso que Deus, Elohim, não falou nada Filho Senhor da do força. Adonai. Não foi isso que Deus... Aí mexe no relacionamento que o homem estava tendo com Acho Deus. que dentro nesse caminho aí, para que isso conclua,
tem um fator que eu acho que traz muito para a nossa realidade, que é do ato que eles têm, tanto do homem e da mulher na criação, até chegar o momento em que Deus vai ter o momento da viração com eles, existe a omissão também. Que eu acho que é a primeira ação do pecado na nossa vida. A gente omite que a gente está cometendo pecado. Será que se Adão tivesse, ao invés de se escondido, reconhecido, pedido perdão, tinha sido diferente? Mudava tudo. Mudava tudo. E o que Deus pergunta para Adão... Querubim está trabalhando em estender o jardim, não ia fechar o jardim. Porque o que Deus pergunta para Adão, quando ele chega ali, não é o que você fez. Adão, o que você fez? Deus pergunta de onde você está. Ele saiu da posição... Escondeu. Né? E é o perigo do pecado até hoje. O pecado hoje. faz isso, afastar. As pessoas se escondem, as pessoas não, se acham indignas. Eu não posso. Mas Deus estava ali, como em todos os dias. A presença dele estava querendo se relacionar como em todos os outros dias. Foi Adão que se escondeu. Então é a gente que se esconde. E Deus sabia que Adão já tinha pecado. E foi lá mesmo assim, né? Eu faço até uma pergunta para quem está assistindo a gente. A pergunta que eu faço para você. Você acha que você está dentro do território que Deus determinou para você ou você está fora? Se você sentir que você está fora, você está em pecado. Eu lembro quando eu era adolescente, pastor, que eu cometi algo de errado, aquilo me trazia uma culpa, e eu ficava uns 3 dias sem orar a Deus. Com vergonha de falar com Deus. Aí no 4º dia eu falei assim, agora eu vou orar, e eu orava já puxando outro assunto com Deus, tipo assim, acho que ele esqueceu aquilo ali. Eu vou até pedir um negócio. Fugir da presença. Pastora, já que você está com o poder da palavra aí hoje, Salmo 32, verso 1 e 3 aí, só para a gente entender um pouquinho do que a gente está conversando aqui. Talvez para todos nós ter um entendimento. Olha o que Davi fala, né? Acho que é fantástico. Salmos 32, 1 a 3. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não é engano. Enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. A omissão do pecado faz a gente se sentir angustiado. Então, talvez o entendimento que a gente precisa ter é que essa confissão, essa aproximação para Deus, falar, olha, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu estou transgredindo. Então, eu não quero mais envelhecer meus ossos, eu não quero perder minhas forças, eu não quero me distanciar. Adoece. A culpa não pode nos afastar de Deus, mas tem que ser um trampolim para nos impulsionar para perto dele. Eu não sei se a gente, talvez pegando o pecado original e trazendo para a nossa realidade, no pecado original a gente consegue entender que o enfraquecimento do propósito de Deus logo no jardim com a criação, ela precisa ser considerada. E a gente traz para os dias de hoje a nossa realidade, às vezes, de estar distante de Deus porque a gente não está conseguindo falar, Senhor, eu errei, eu pequei, eu quero confessar isso aqui. Eu falo isso porque, para mim, hoje, dentro da palavra do contexto do pecado, a confissão é extremamente importante. Só que ela não é tão praticada quanto deveria. Sim. Então, muitos de nós achamos que estamos bem, mas nós ainda não fazemos a questão da confissão. Agora tem uma questão sobre confissão, pegando esse gancho aí. Tem como a gente confessar para Deus? Uma pergunta. Por quê? Eu vou me explicar. Porque se Deus já sabe, não é confessar, é reconhecer. Será que a questão de confissão não é para alguém? A Bíblia fala, confesse os seus pecados uns para os outros, para que você seja perdoado. Agora, diante de Deus, essa confissão uns com os outros, ela traz o arrependimento, que é algo genuíno, né? É algo que brota do coração de Deus para o coração do homem. E quem faz a obra, quem movimenta esse arrependimento? E arrependimento, ele não é uma ação, ele é um processo para a pessoa ela entender. Tem uma questão assim, quando a gente confessa assim para Deus, assume, se arrepende, a gente reconhece, né? A gente é perdoado. Quando a gente confessa para o irmão, a gente é curado. Então, mas aí então tem a situação que precisa de cura. Sim. Porque tem pecado, talvez, então, que eu não preciso necessariamente ser curado. Eu cometi um pecado e eu falo, Deus, me perdoa, eu pequei. Agora, existem pecados que são talvez até como se fosse uma enfermidade. Um pecado reincidente, eu peco naquilo, peco de novo, peco naquilo. Às vezes eu tenho uma debilidade que eu preciso tratar. Exatamente. E aí a confissão para alguém é fundamental. Às vezes ela nem é transparente, né? Ela está tão guardada, enraizada, que a gente precisa realmente da confissão.
para Deus e uns para os outros. Porque acabou que a igreja evangélica, ela perdeu um pouco, abriu mão dessa questão da confissão. A igreja católica tem a questão de confessar, chegar padre, tinha que... Tem a caixinha lá. Né? E aí fala lá, expõe os pecados. E aí a gente quer esconder. O crente quer confessionário. E isso é interessante. Agora, muitas vezes, por que a galera não tem liberdade de confessar? Às vezes Será que falta de confiança? Líder que traiu. O líder Medo. arrebenta, rasga o cara lá. Medo da consequência do pecado. Porque quando você peca consciente. Sim. Ninguém peca inconsciente do ato em si. Ninguém faz isso. Eva comeu do fruto porque ela sabia. Deus falou, não coma. Então já é uma regra para nós. O pecado você comete sabendo que você cometeu. Então, quando um Se não jovem... tem consciência, nem é pecado, né? Não é necessariamente. pecado. Né? É claro que tem consequência. Se eu não sei... Mas Deus não leva Vamos considerar Deus não leva em conta a ignorância. Exatamente. Então, Davi lhe disse, enquanto calei meus pecados, meus ossos envelheceram. E isso era o quê? Ele é como um túmulo, né? Um sepulcro que tem mau cheiro. Enquanto a gente engole o nosso pecado, não coloca diante de Deus, não se arrepende mesmo, o que vai acontecer? O que vocês falaram aí. A nossa alma adoece. Aí o nosso corpo, ele desfalece. Foi o que Davi passou. Ele começou a se desfalecer. O corpo não aguentava mais o peso do pecado. Porque tem acusação também, né? Porque tem acusação também. Que fica ali. Enquanto eu não confesso, eu jogo aquilo, eu coloco aquilo, não passa. É um peso que vai cada vez acumulando, chega num ponto que realmente eu morro. Até para os nossos jovens, assim, é importante a gente, como líderes de jovens, ter um canal aberto, ter diálogo. Exato. E incentivar os jovens. Confiança, né? Procura alguém que seja de confiança para você, de confiança mesmo, para você se abrir, se confessar, porque tem às vezes algum jovem, adolescente preso num pecado, não consegue vencer o pecado, às vezes uma pornografia ou algo que a pessoa está preso ali, ela tem muita vergonha de confessar. Então é muito importante esse jovem, esse adolescente procurar um líder. Eu não tenho confiança em alguém, na amizade da galera, alguém pode me interpretar mal, alguém vai fofocar. Vamos expor. Procura o líder. Né? E a gente, como líder, saber ouvir também. Né? Tem líder que... muito na pandemia também, né? Sim, então, isso aumentou muito para vocês que estão vendo aí, galera. É exatamente isso, cara. Aumentou muito esses casos, principalmente porque jovens e adolescentes ficaram muito dentro de casa. Não tenham vergonha, cara, de procurar alguém e pedir ajuda, porque o início da resolução de tudo isso que você está passando vai começar quando você começar a confessar isso e pedir ajuda. Exatamente. Vamos lá. Níveis de pecado. Existem diferentes níveis de pecado, existe pecadinho, pecadão. Porque nós estamos falando aqui de coisas... Os bastidores estavam dando queimando a cabeça, né? Aquele emojizinho da cabeça explodindo, era esse o nível aqui. Pecado, pecadinho, pecadão. Porque nós estamos no desenvolvimento aqui de um entendimento, né? O pecado tem o pecado ali, aquilo que gera pecado em nós, né? Nós falamos dessa questão da confissão, de confessar. Chegamos a comentar aqui que tem pecado que eu preciso ser sarado, tem pecado que não precisa ser sarado. Tem coisa que eu preciso conversar para Deus. E tem coisa que eu preciso do auxílio de alguém para me livrar daquilo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Níveis de pecado. Como é que é esse negócio? Tem diferença de pecado? Fala aí, Sidão. Vamos começar comigo. Começar com você. Não era em ordem alfabética? Ordem alfabética. Lê o texto. Ajuda, Felipe. Ajuda os Se universitários. quiser, eu leio o texto. Então me fala. Fala o texto que eu leio. Vamos lá, tem diferença? É aquilo, né? A gente estava, lógico que a gente estava discutindo algumas coisas antes aqui, um desses assuntos que, para nós, eu vejo que tem a questão da tentação e da consequência do pecado, onde nós estávamos colocando como parâmetro. Pecado, eu acredito que ele... Pecado é pecado. Pecado é pecado. Sim. Mas nós temos a questão da tentação, que eu acredito que ela pode ser crescente, e ela tem a consequência tem do livro, pecado. Os 7 Estágios da Tentação. Os 7 Estágios da Tentação, verdade. Mais um livro para ser lembrado, se eu não lembro o autor. Tem uma maçãzinha assim na capa, né? As indicações aí depois, hein? É Editora Vida, até porque eu fui para a da época. Apesar que a ideia foi de lá. Mas e tem a questão da consequência do pecado, que eu acredito que aí sim ela tem um pequeno, um médio e um nível muito maior. Hard. É o hard. Aí
A gente tem que entrar nessa proporção do qual nível. Eu penso parecido com o Sidão, também acho que não existe essa hierarquia para Deus. Você pecou, você está na consequência da morte e da separação, porque você pecou. Então, Deus ele não vai olhar essa hierarquia, mas eu vejo na consequência daquilo que você pratica. Então, consequência do ato que você escolhe praticar, aí sim gera essa diferenciação de acordo com aquilo que você A diferença vai... está, então, na consequência. Diferença, eu acredito que vejo muito essa diferença na consequência. Mas se existe diferença de consequência, não quer dizer que existe a diferença no pecado? Porque, por exemplo, crimes. Existem crimes diferentes? Sim, sim. Porque tem crime que eu pago uma multa, tem crime que eu tenho que prestar serviços sociais. Né? Tem prisão perpétua, Tem crime pena de morte. tem crime que é inafiançável. Eu vou ser preso, eu tenho que ficar preso, não tem como eu pagar fiança. Será que diante de Deus não existe isso? Porque eu penso às vezes, Sidão, que às vezes a gente tem uma preocupação de dizer que existe pecadinho, pecadão, e de facilitar. Então, pecadinho não tem problema. Um pecadinho, cometer um pecadinho não tem problema. Agora, é claro que todo pecado é transgressão. Todo pecado me afasta de Deus. Agora, tem pecado que me afasta mais rápido de Deus? Alguma coisa para a gente pensar e discutir aqui. Né? Porque eu gosto de pensar o oposto. Eu gosto de pensar que a palavra declara para mim que eu sou perdoado de todos os pecados. Existe um apenas que eu não posso, porque é o pecado contra o Espírito Santo. O próprio Jesus cita isso. Mas o que a gente tem que ter como entendimento, até porque se a gente pensar, ficar preso na questão do pecado, eu tenho que entender que como é que eu posso me livrar do pecado? E a palavra de Deus declara isso para mim. Sim. Ela me orienta que eu posso, ao me arrepender, ao confessar, eu sou perdoado dos pecados. Sim. E tem o perdão também, que a gente quase não entra nesse mérito. A gente fala estou falando aqui com vocês hoje, estou tentando lembrar, né? Confissão, a omissão, o perdão. Então são as palavras que nós não estamos, principalmente vocês que estão estudando mais até profundamente a questão do pecado, nós sabemos que essas são questões que têm que ser trazidas hoje. Sim. Tem que trazer para o entendimento dos jovens, tem que trazer para o nosso entendimento como igreja. Hoje, se nós não tivermos o entendimento que o pecado, se eu me arrepender, eu sou perdoado do pecado, eu vou sempre me prender ao pecado. E eu tenho que entender que Deus me declara na sua palavra que eu posso ser perdoado de todo pecado. Mas tem um que eu não posso. Então, esse é o entendimento que a gente precisa trazer. Nós vamos daqui a pouquinho falar um pouquinho sobre a vacina contra o Espírito. Mas eu tenho alguns textos aqui, a Cláudia está com a Bíblia aí, ela vai abrir para a gente ler. Né? Porque eu vejo num contexto bíblico níveis diferentes. Sim. Claro que pecado é pecado. Né? E aí a gente cantava a musiquinha quando era criança. Pecado, pecadinho, pecadão. Eu não quero nenhum no meu coração. Nem pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Não quero nada. Eu não quero flertar com o pecado. Eu não quero andar na beirada do limite. Né? Porque uma hora eu caio. Então, mesmo que seja um pecado com uma consequência menor, uma hora eu vou chegar numa consequência maior. Se aquele pecado com consequência menor ou maior, a questão do meu relacionamento com Deus. Relacionamento, tá em jogo. Exato, E isso tem também. uma questão que a gente às vezes nem coloca, né? Que se eu fiz uma vez, eu vou abrir a possibilidade de fazer outra vez. Sim. E isso aumenta, criar o hábito do Isso. pecado. Mas olha só, vamos ler o texto. 1 João, abre aí, meu bem. Capítulo 5, 16 e 17. Ele fala de pecado de morte e pecado que não é para morte. Lê aí, 1 João 5, 16 e 17. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometerem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, por esse não digo que se deva pedir. Olha aí que forte. Forte. Pecado que leva para a 17. morte, pecado que não leva para a morte. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não leva à morte. Então, ó, toda injustiça é pecado e é pecado que não leva à morte. Como é que é esse negócio? O que é pecado que não é para a morte? Para Adão e Eva, Deus falou, o dia que você comer, você vai morrer. Sim. Esse pecado não é pecado de morte. Mas o que seria um pecado que não é para a morte? Hoje me perguntaram isso lá no seminário lá. O que você respondeu? Eu falei esse texto. O que eu penso? Eu penso que, por exemplo... Nossa mente. E aí é um ponto de vista, né? Pode ser que exista uma explicação melhor para esse contexto aqui. Mas eu entendo, por exemplo, que existe uma injustiça, eu falo assim, toda injustiça é pecado. E aí até deu exemplo no seminário lá para aluno seguinte. Vamos supor que eu não gosto muito de você.
E aí os dois fizeram a prova. Aí pro Sidão eu aliviei, porque, pô, o Sidão é gente boa, eu gosto do Sidão e tal, mas a Raquel eu não gosto muito dela, então eu vou dar uma nota baixa para ela porque eu não gosto dela. Aí você fala, pô, o professor foi injusto. Pô, tá errado, pô, que injustiça. Eu agi errado. Mas você acha que isso vai comprometer a minha salvação no relacionamento com Deus? Você pode orar por mim e falar, poxa, Deus, manda o coração dele lá, muda ele lá, pô, isso é injustiça. Né? Então, por isso você pode orar por mim, porque é uma injustiça, é um pecado, né? Mas que não leva à morte. Agora, se eu transgrido o que está escrito na Bíblia, não adianta você orar por mim, eu tenho que me arrepender, eu tenho que reconhecer aquilo. Né? Tem sentido aí essa explicação para vocês? Vocês acham que tem fundamento bíblico? Não, tem fundamento e tem extensão no próprio texto, né? Que ali fala que a palavra de Deus ela é fantástica por causa disso. Ela me orienta, ela me mostra aquilo ela tem a construção e ela tem a solução também. Que fala aqui, ó, no 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Isso aqui é a reversão do pecado. É eu ter a consciência de que se eu me colocar para não pecar mais, o maligno não vai me tocar, o pecado não vai investir na minha vida. Agora tem um negócio profundo nisso aí também, de nível de pecado. Porque depende do meu nível de maturidade. Eu vou ser mais cobrado ou menos cobrado. Verdade. Porque aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Tem versão que está escrito, aquele que é nascido de Deus não peca. Porque ele é guardado e o maligno não lhe toca. Então, agora, Gálatas 4 diz que o herdeiro, ou seja, o filho, aquele que é nascido de Deus, enquanto ele é menor de idade, ele não difere nada de um escravo. Então, tem gente que é filho de Deus, mas está dominado pelo pecado porque ainda não amadureceu. Ainda está numa condição de infantilidade, de imaturidade. E aí, o que tem que fazer? Colar em alguém que é maduro. Né? Colar em alguém que vai defendê-lo ali dos ataques do diabo. Por isso que a confissão é muito importante. Eu estou em pecado, eu não consigo vencer. Cole em alguém que vai te ajudar a vencer, que vai te defender. Eu falo com alguns jovens às vezes, na hora que der vontade de pecar, me liga, cara. Me liga, pastor, o negócio apertou aqui, ora comigo. Eu vou orar com você e Deus vai te dar escape. Eu vou te defender, porque eu tenho aqueles que estão acima de mim, que têm mais maturidade que eu corro para eles também quando o negócio aperta. Eu acho que isso tem que ser assim, é um alarme ligado o tempo todo. O tempo todo. A gente tem que colocar, até entre nós mesmo, né? O tempo todo é cobrar. Eu com Raquel, esposa, se eu falo assim, eu tô em pecado, eu tenho que confessar, eu tenho que chegar, eu tenho que ter alguém que vai me orientar, eu tenho que ouvir uma voz que alguém que está buscando mais maturidade do que eu. Legal. Os jovens hoje, se ele ouvir o amigo, talvez está na mesma condição que ele, dificilmente ele vai ter uma saída para isso. Ele vai encontrar um cúmplice ou então vai encontrar alguém que está vivendo a mesma dor que ele, mas encontrar a voz de alguém que tem experiência e maturidade. É necessário a gente tocar nesse assunto, porque quando fala de pecado, às vezes a gente fica, está só colocando aquelas barreiras, os limites. Não, a gente está tentando propor e você entender a saída para isso. Porque às vezes a gente vem no conceito, mas não coloca na prática. A prática é o desespero de alguém sendo pecador, não sabendo que precisa reconhecer, não sabendo que tem que confessar. Então ele precisa que tenha alguém maduro o suficiente para poder orientar ele. Mas aí a gente pode pegar tudo isso que a gente está conversando aqui com relação ao pecado e trazer para esse tempo que nós estamos vivendo. Sim. Esse tempo de isolamento, a pandemia, e as igrejas sofrendo perseguição, fecha igreja, abre igreja, tem culto, não tem culto. Aí a gente vai pegar um filtro, né, e passar com o público que nós cuidamos, que é muito específico, que é a juventude. Sim. Desde o adolescente até o jovem na fase lá da universidade, chega no casamento e tal. Esse momento, ele está sendo muito delicado para essa geração. Sim. Muito complicado. Por quê? Porque o que mantém o jovem na igreja é o quê? É relacionamento. 100%. É ele estar com os amigos. Não posso estar próximo. Aí entra naquilo, a gente tem que confessar o nosso pecado uns para os outros para que a gente possa ser perdoado. Então, o meu olhar hoje, ele está sendo muito específico para essa geração nesse tempo com relação ao pecado. Que você falou, Chicão, olha, se te deu vontade de pecar, e liga para mim. A gente estava vindo de uma... A gente foi pregar, não me lembro onde. Aí a gente voltando de madrugada na Dutra, meu telefone toca, eu já levei um susto. Eu falei, essa pessoa tá me ligando. Aí na hora eu atendi.
Eu fiquei a viagem inteira com a pessoa no telefone. E essa pessoa numa luta contra o que o Carlinhos falou, pornografia. Esse momento, os nossos jovens, eles estão sendo... Eu vou pegar esse pecado específico, nesse tempo de pandemia. O acesso à internet, o acesso à informação, eles estão sendo muito tentados à pornografia. Uma pesquisa da jornal New York Times, pena que no Brasil a gente não consegue acessos, não sei nem se tem pesquisas nesse sentido. A pornografia, o acesso à pornografia aumentou 600%. Da fase, não é nem mais do adolescente, da fase infantil, crianças de 6 anos a adultos, jovens adultos, pega aí por 30 anos. Aumentou 600%. Aí você fala, a gente está aqui no bate-papo sobre pecado, né? A gente está aqui instruindo os jovens sobre como andar em Deus, comunhão com Deus, arrependimento, como fugir do pecado. Agora, sendo massacrados. Como que a gente vai fazer? Eu jogo até para a gente poder realmente responder as muitas perguntas que eles têm nos feito. Né? A gente dá realmente essa abertura para eles chegarem até nós e nós sermos o confessionário deles, porque muitos estão adoecendo. Eu não sei vocês, mas eu estou atendendo adolescente que está cometendo suicídio, está com depressão e peca e fica naquela coisa... e agora, para quem que eu vou falar? Aquele medo, aquele pânico toma de chegar para o pastor e confessar o pecado dele e o que vai acontecer comigo? A consequência. Sim. Cara, pastora, eu cometi esse pecado de pornografia, masturbação, qual vai ser a consequência? Eles estão assim, qual vai ser a consequência do meu pecado? Tipo assim, que penitência que eu vou pagar? Do pós-ato do pecado, ela tem uma dimensão muito maior. Porque ela entra num nível que você se sente solitário, você não tem pessoas de confiança que você pode expor aquilo, você se retrai. Aí eu vou pegar até o caso do Davi no Salmo de novo. Por não confessar, a minha angústia ela aumenta. E o último estágio da angústia é você tirar a tua própria vida porque você não vê solução com ninguém. E o diabo... pecado, ele força isso. Aí, gente... E aí o diabo, que é acusador, além de te acusar de ter feito pecado, ele quer te convencer de que você deve se calar. Exatamente. Não conta Você pra não tem ninguém, não tem perdão, não conta pra ninguém porque a pessoa vai fofocar. Ou não conta pra ninguém porque não tem jeito, as pessoas não tem vai jeito. resolver. Ou não conta pra ninguém porque alguém vai te expor, vão descobrir que você não é um santinho. Então isso a gente dificulta ainda mais a combater a prática. Então o incentivo nosso como pastores de jovens é, gente, procura, Vamos conversa, resolver. Problema não resolvido é um problema existente. E só pegando o gancho no que a pastora falou, essa questão do relacionamento, cara. Relacionamento, comunhão é muito importante. É comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Sim. A igreja é o corpo de Cristo. Para a gente ter comunhão com o próprio Cristo, a gente precisa de comunhão com a igreja. E a coinonia, né? A coinonia. E nesse tempo que a gente está vivendo, eu acredito... Eu tento ser muito otimista, mas a gente vai vendo as coisas. Eu acredito que cada vez mais o sistema tem tentado isolar a gente, assim, dentro de casa. Tem a questão da pandemia, mas já tinha a questão dos games. Muita gente se isolando dentro de casa por causa de games, se isolando dentro de casa porque você não vê a galera na rua com comunhão, brincando e tudo mais. Então, a gente incentivar muito, cada vez mais incentivar a comunhão, promover a comunhão, a gente como líderes, promover a comunhão, a galera buscar a comunhão, porque cada vez mais esse sistema que a gente tem vivido vai querer isolar as pessoas. Por causa de uma pandemia, por causa de muitas coisas, mas o incentivo é cada vez mais a pessoa ficar na sua casa e dentro de casa, isolado no seu celular, isolado, cada um na sua telinha, cada um no seu mundinho. Sendo destruído, né? E aí a gente, é um perigo. Até a gente, pode ser que seja até um apelo coletivo, um apelo nosso aqui. Fortaleça mesmo na palavra de Deus. Talvez você está pegando hoje alguns textos aqui que nós citamos. Pega esses textos, alimenta dele e tenta entender a questão do pecado na tua vida ou na vida de alguém que está próximo de você, um amigo seu, uma amiga sua. Talvez você jovem que está vendo, talvez você líder que está assistindo. A gente está tentando traz um assunto como esse, tão sério, que é bíblico, ele é 100% bíblico, ele está desde o início. É doutrinário, né? É doutrina pura. Coloca isso como prática para a tua vida, para você, primeiro, vencer, porque é aquilo que talvez está dominando você,
e começar a ensinar outros, ou até caminhar junto com outros para se fortalecer. Ninguém consegue vencer sozinho. Não tem como. Isso é impossível. Hoje nós estamos, cada vez mais, a nossa compreensão estão tentando nos isolar, nós vamos encontrar outros meios para nos fortalecer. E que seja com a comunhão dos irmãos. Essa é a hora que a gente precisa fazer isso. E é muito necessário e interessante a gente conversar e entender sobre pecado, porque nós citamos aqui um texto, nós citamos um texto aqui que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Sim. Aí alguém pode pensar, então é melhor ser ignorante. Vou manter assim. Mas Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas se você pensa isso, você já não é ignorante. É verdade. Não é ignorante. Agora, mesmo eu não sabendo, se eu tenho um copo com veneno aqui, eu não sei que é veneno e tomo, eu vou passar mal. Eu vou sofrer as consequências. Eu posso não saber que uma via tem um determinado limite de velocidade, passar acima do limite. Ah, não sabia. Eu não vou, não levo em conta, não sabia. Mas a multa vai chegar. Né? Então vão vir consequências. E a Bíblia fala, em Romanos mesmo fala muito disso. O homem ele é indesculpável, porque Deus se revelou através da natureza, depois usou os profetas. Então, o ser humano foi quem fechou os olhos para isso. Por isso que Deus nos entregou as próprias paixões e concupiscências. E dentro do nosso espírito, tem até uma linha teológica, muita coisa que pensa sobre isso, mas o nosso espírito ainda tem essa consciência. E a questão da moral no ser humano, até é difícil o ateu assim, rebater a não existência de Deus, quando a gente fala sobre moral, por exemplo, que tem um código de ética. Por mais que você não saiba que tenha dúvida em algumas coisas, igual a pastora falou, quando você vai pecar, principalmente quando é algo grave, você sabe que é pecado. Às vezes uma doutrina que alguém colocou, alguma coisa você tem uma dúvida, mas quando é algo grave, um pecado talvez para a morte, o ser humano sabe. Então é indesculpável. Misericórdia, a gente está ali, aprofundando o negócio aqui. Não. Mas vamos lá, então assim, pecado imperdoável. E aí é a questão que muita gente tem crise, tem dúvida, tem medo. Tem gente que acha que nem existe. Tem gente que acha que não existe, mas tem gente que acha, poxa, será que eu blasfemei? Eu blasfemo contra o Espírito Santo. Né? Tem gente que abandona a fé por causa disso. Sim. Vamos ler o texto. Mateus 12, 31 e 32 são os versículos que falam. Mateus 12. Abre aí. Pode ler? Pode ler. Por isso, leu 30 também? Quem não é por mim, contra Leu mim. 30 também. Isso aí. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Olha que forte. Então, a Bíblia dizendo, Jesus falando que existe um nível de pecado que não tem perdão. Como é que é esse negócio? O que vocês entendem aí da blasfêmia? O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Exato. Bom, essa questão de blasfemar contra o Espírito é você dar a Satanás e aos demônios aquilo que o Espírito Santo está agindo na vida da pessoa. Amém. A ação do Espírito Santo na vida da pessoa, você dá a Satanás, aos demônios. Então, isso é o contexto ali, né? Se a gente lê alguns versículos, depois você lê o contexto todo aí, mas se a gente lê os versículos anteriores, Jesus estava expulsando demônios, os fariseus chegaram e disseram que ele expulsava demônios por Beelzebu. E aí ele fala, uma casa ou reino dividido não prospera. Como é que pode Satanás expulsar por ele mesmo? E aí ele traz esse contexto. Então, falando disso, de expulsar demônio, ele está agindo pelo poder do Espírito Santo, e os fariseus dizem que ele está agindo por ação maligna. Então, atribuir ao diabo o que é do Espírito. Isso é o que muitos entendem que é blasfêmia. Então, se você não sabe, agora às vezes tem coisa que alguém pode achar que é o Espírito e de fato ser o diabo. Aí tem que ter discernimento espiritual. Né? Agora, se você não tem um discernimento claro, cara, fica quietinho, fecha a boca, debochar, zoar, né? A igreja lá, às vezes até o pessoal brinca com a igreja do reteté, e às vezes eu nem gosto muito de usar essa expressão, né? Porque às vezes a gente pode estar, dependendo da maneira que eu falo, menosprezando uma ação do Espírito ali. E aí é muito forte. Cuidado. Né? Que mais? Roda dos escarnecedores também, o lugar que você está, às vezes está uma falação
sobre coisas que você não está falando, mas você está participando daquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado Ouvindo e se com condicionando. piadinhas em relação à igreja, ao Espírito Santo, à ação do Espírito Santo. A gente tem que tomar muito acaba cuidado. entristecendo o Espírito Santo. Às em vezes relação não, a isso. só de participar a gente entristece, às vezes. Mas o Felipe estava falando algo. Fala, Felipe. Existem A sua tese lá do você ser consagrado pastor lá, fala aí. Existem várias teorias acerca dessa blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu gosto muito de que o Warren Wiersbe usa. Eita. E ele fala, ele é um comentarista bíblico, e ele fala algo interessante. Ele fala o seguinte: enquanto Jesus esteve na terra, toda blasfêmia que era contra ele ainda era perdoável. Tanto que quando Jesus está na cruz, ele, diante de todo o mal que fizeram a ele, ele fala: Pai, perdoa-lhes. Mas aí ele fala que depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e testifica tudo aquilo que Jesus fez, a partir do momento que você rejeita aquilo que é a obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem como uma testemunha, como a última testemunha mesmo, para testificar toda a obra de Deus desde o começo, quando você rejeita a tudo aquilo que o Espírito Santo está te apresentando, que é o Filho, que é o Pai, e que é toda a redenção, você está exatamente cometendo esse pecado. Por quê? A partir do momento que você rejeita o Filho, você passa a não ser filho. Então, qual que é a sua consequência aí? Não recebeu perdão e morte, inferno. Aí tem em Romanos 8,16 que fala: o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a partir do momento que a gente rejeita o testemunho do Espírito Santo, nós estamos rejeitando o próprio Cristo. E por isso nós estamos cometendo essa rejeição, e por isso a consequência é: não tem perdão para quem rejeita o Filho, e por isso a consequência é a morte. Agora, isso tem a ver com um nível profundo de consciência também. Porque com quem que Jesus está falando sobre blasfêmia aqui? Os fariseus, com os mestres da lei, com aqueles que conheciam as Escrituras, com aqueles que conheciam as profecias de Isaías, falando do Messias que viria. E aí agora eles, por uma questão, na minha maneira de interpretar aí, pessoal, tipo assim, para não dar o braço a torcer, ou para não perder privilégios que eles tinham, eles não querem reconhecer Jesus por causa disso. Então eles têm consciência de algo e desprezam a ação do Espírito, tendo consciência. Olha que loucura, lá em Atos 2 eles continuam fazendo isso, porque quando o Espírito desce, eles falam assim: esses caras estão bêbados. Estão bêbados. Então eles não... querendo desmerecer o que está acontecendo. Eles não fazem essa confissão, eles continuam rejeitando. Eles rejeitam Jesus quando está como um homem aqui na terra, depois o Espírito Santo vem para testificar, e eles continuam rejeitando. Então, aí... Eu vou colocar uma pergunta aqui, eu não sou de fazer isso, mas eu vou dar uma de Chicão aqui agora. O Chicão Eu vou assumir, eu vou assumir a apresentação. Perguntando pro Chicão. Boa. Não, porque a questão que foi, tanto o Felipe quanto colocou aqui agora, o Chicão colocou, a pergunta que me vem é: quando alguém, então, vamos supor que um jovem confessa a Cristo, ele começa a ter a vida em Cristo, e aí, por consequência, ele deixa o pecado o pressionar. Ele ainda não está cometendo pecado, mas ele está se sentindo tentado a tal coisa. E aí ele comete o ato, ele se sente pecador e ele abandona a Cristo. O ato de abandonar a Cristo e não acreditar mais que ele pode ser alguém em Cristo, não é um pecado de se voltar contra Deus, contra Cristo? Aí eu acho que é um pecado inarrependível, né? Entrar nesse pecado. Sabe por que eu estou colocando essa questão? É para trazer, primeiro, para forçar você a pensar. Sim. Quando você pensar em desviar, está cometendo um grande erro na tua vida. Sim. É a primeira coisa que você precisa colocar como condição. A segunda é você se fortalecer ainda mais na presença do Senhor, para que você não venha a, em algum momento, ter a hipótese de pecar contra o Espírito do Senhor. Sim. Eu estou aqui colocando isso porque quando a gente lida com alguém, principalmente nós que lidamos com jovens e adolescentes, quando vem conversar conosco, desviou, está desviando, está enfraquecendo, quer sair da presença do Senhor, ele não faz parte mais da comunidade. É uma condição. Sim. É uma condição hoje. Então, eu coloquei aqui para a gente pensar, e até mesmo você que está vendo o programa, você refletir também. Porque às vezes você fica achando que vai e volta, está facilitando alguma coisa. Eu ouvi uma vez uma frase... Devolvendo aqui o cara. Eu ouvi uma frase uma vez que me fez pensar muito. E no primeiro momento eu rejeitei, mas depois eu fiquei meditando naquilo. Sim. A seguinte frase: o único pecado que te impede de entrar no céu é não crer em Jesus.
E aí eu falei, não, mas peraí. Aí a primeira coisa, e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Mas peraí, se você crê em Jesus de fato, você não vai blasfemar contra o Espírito Santo. Você recebeu Jesus de fato. Né? Aí você fala, mas e os pecados? E até a pessoa que falou isso quando eu vi, não me lembro quem, ele até disse assim, porque se, por exemplo, um vício tem mais poder para condenar do que o sangue de Jesus para libertar, né? Então assim, mas aí tem um negócio. Se eu creio em Jesus, eu vou seguir a Jesus. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Né? Então, não é, então eu acredito em Jesus, está resolvido, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não, se você faz tudo o que você quiser, porque você não acreditou em Jesus de fato. Que diremos, pois, né? Onde abundou o pecado, se abundou a graça. Vamos continuar pecando, então, para aumentar mais a graça. Claro que não. Uma coisa que a gente estava falando nos bastidores, e que a pastora falou ali, do tempo atual. E hoje a gente vê que a gente estava falando nos bastidores aqui antes, né? Que está na moda hoje você ter relação com as coisas de crente, com toda essa performance de crente, de participar de um culto, de participar de um evento, de uma conferência, mas que você está ali somente para curtir aquele momento. Mas que você não teve esse reconhecimento, essa confissão e confessou realmente Jesus como seu Salvador. E aí acontece isso, a pessoa vem e fala assim, não, estou com vocês, estamos juntos, e aí daí a pouco qualquer coisa enfraquece, ela vai embora. Daqui a pouco ela volta, e daqui a pouco a fé passa, faz um jogo, ela vai embora. Por quê? Ela está ali num ato de momento, mas ela não é. Ela está e não é. E aí eu acredito também muito nisso, que quando você passa a ser, o pecado vem, vai vir. Porém, você vai ter fortalecimento no Senhor, o próprio Espírito Santo vai te fortalecer para você se livrar disso. Até porque essa questão de blasfemar contra o Espírito, eles falaram consciente e deliberadamente contra o Espírito Santo para negar a Cristo. Dentro disso que você falou. Porque, cara, eles tinham tanto ciúme de Jesus, eles tinham tanta inveja de Jesus. Fala pouco, mas quando fala, né? Não, eles tinham tanta inveja de Jesus para negar aquilo. Cara, Jesus estava expulsando demônio, Jesus estava curando, os caras reclamavam, mas é sábado. Mano, eu tô curando, você entende? Então, para negar Jesus, eles chegaram ao ponto de blasfemar contra o Espírito, de atribuir a obra do Espírito Santo a demônio. Então, está muito relacionado. Só para até pegar um gancho e falar disso dos jovens, eu já vi muita gente contar que entrou em crise gravíssima assim, da fé porque achou que blasfemou. Então, às vezes, até para tranquilizar, sem dar um vale pecado para ninguém, só para... Vale pecado. É mais uma questão de você falar deliberadamente contra o Espírito Santo, falar mal para negar a Cristo. Então, assim, alguém às vezes acabou falando alguma coisa errada. Muitas vezes a palestra... não posso falar que é palestra de encontro com Deus. Mas, às vezes, em algumas conversas que a gente estava falando sobre o Espírito Santo, algumas pessoas nem respondem. Às vezes eu perguntava, quem que você acha que é o Espírito Santo? A galera nem fala. Porque vou falar do Espírito Santo se eu errar. Mano, falei uma parada errada aqui, já era, vou pro inferno. Falei errado sem querer. Meu entendimento não... Cara, medo de se relacionar com o Espírito Santo. E às vezes impede esse relacionamento. Eu tinha medo de me relacionar. Vou falar com Jesus, né? Com alguma pessoa da Trindade. Eu vou falar, mano, vou falar com o Espírito Santo se entristece comigo. Então... Eu tenho algo em mim, uma definição que eu tenho sobre isso também, que para mim faz muito sentido e quando me perguntam eu falo sobre isso, que entra no gancho do que o Carlinho falou. É o que mais atrapalha o relacionamento com o Espírito Santo, é esse medo de... Ou é o medo, ou é de se relacionar... Ou é realmente questionar, blasfemar, falar mal, desrespeito? E é justamente contra o Espírito, na minha opinião, porque Deus e Jesus, a gente não teve esse acesso que a gente tem ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, eu entristecer alguém, eu blasfemar, eu falar contra, eu falar mal, contra alguém que vive dentro de mim, é praticamente algo muito forte. Eu me volto contra mim. Né? Contra ele que, poxa, ele cuida de mim, ele é o meu consolador, é ele que fala comigo todo dia, é ele que me direciona os meus passos. Então é algo muito forte. Para mim, isso faz muito sentido, né? E no tipo de relacionamento que eu devo ter. É o relacionamento que eu devo ter, e às vezes até por medo eu não faço. E
e é algo Mas que eu preciso fazer. até, pastora, dentro do que os discípulos, no momento ali que Jesus ele já estava no momento da crucificação, ele sobe no Getsêmani, ele vai orar, ele passa aquele momento de sofrimento dele, né? E os discípulos já sabendo que já estava chegando a hora da partida dele, e Jesus ele sempre confortando o coração dos discípulos e da multidão. Eu vou voltar para o meu Pai, mas vai ter aquele que vai habitar em vocês, que vai estar com vocês. Você imagina Então, entristecer imagina, essa pessoa. exatamente, até jovens que vocês que estão ouvindo esse bate-papo, isso é muito edificante, é você entender uma coisa, não seja você o seu próprio juiz, não julgue seus pecados. Quem único digno de nos julgar é Deus. Então, se você entrar no nível de julgamento do seu pecado, dos erros que você comete, você está julgando a ação do Espírito Santo perdoador em você. Porque tem o pecado e tem o perdão. Então, se você está em aflição, angustiado, com medo das consequências do seu pecado, você tem pastor sobre a sua vida. Você tem líder sobre a sua vida. Você tem pessoas que cobrem a sua vida em oração. Foram colocadas por Deus pra não isso, pode exatamente. eu ser juíza, julgadora dos meus próprios erros, porque senão eu me sucumbo, sabe? Eu entro em ruína. Aí como eu vou reedificar o templo do Espírito Santo? Eu não vou conseguir. Aí eu vou falar assim, não, eu caí em pecado mesmo, e eu vou viver no pecado, eu sei que aí entra naquilo, né? Eu tô pecando, eu tô fazendo isso, tô cometendo aquilo, eu sei que eu vou pro inferno. Já que eu vou pro inferno mesmo, eu vou viver dessa forma. É isso que tem para mim? Então, né, a ação do Espírito Santo ela é poderosa. Para a gente caminhar já para o final, vamos para as perguntas da galera. Tem pergunta? Rápido aqui, ó. Então vamos tentar ser bem direto aqui nas perguntas, né? Porque a hora já está avançada. Ó, Eu tenho a resposta já da primeira pergunta. O Carlinhos responde. aí responde. Vamos lá, olha só. É pecado escutar música secular? Ah, meu Deus. Ai, essa dá um outro... Quem responde? Essa essa já dá um hangout. Vamos fazer um hangout sobre música secular. O músico da música aqui é o Carlinhos. É pecado? Então, eu vou falar o que o pessoal sempre... Fala o que você acha. O pessoal Meu sempre Deus. já tem comentado aí que é uma se ele é resposta mais muito liberal, boa. menos liberal. Depende do que é o secular pra você, né? Depende do que é secular. Porque Proibidão, tem muita música evangélica hoje que é secular, porque não tem nada a que ver com a doutrina bíblica. Então tem gente que está usando o nome de Deus para fazer letras cristãs que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, será que isso também não passa a ser secular? E tem músicas que a gente chama de secular que não tem maldade nenhuma e que eu não vejo problema em a gente ouvir. Então, essa é a minha opinião. Amém. Mais alguém quer falar nessa? Pode passar para a próxima? Pode. Respondeu bem. Uma vez salvo, salvo para sempre? E agora? Mas, Esse dá um outro hangout. Não, esse aí... Salvação. gente, isso daí é treta, gente. Ó, Tô brincando. essa aqui eu quero... Deixa eu falar. Eu tenho um entendimento que eu penso que resume. Eu penso que ninguém perde a salvação. Mas a gente pode renunciar à salvação. Não é algo que eu estou andando na rua e digo, perdi. Onde que eu perdi? Porque perder você não sabe onde que aconteceu. E a Bíblia fala sobre a questão de queda, que a gente sempre sabe onde a gente caiu. Volta onde você caiu lá e reconcilia, e resolve. Exatamente. Então, a salvação não é algo que se perde, mas é algo que eu posso abrir mão Você e renunciar. renuncia, você entrega, você abre mão. Amém? Só a gente perguntou. Ele mesmo perguntou. Ele respondeu. Próxima. Cada um responde uma, então. Aqui, Essa né? é pro Carlinhos. Eu começo a pensar... Não, vou falar. Fala, amor. tivesse Dentro alguém disso mais... aí, que é algo que as pessoas pensam, eu acho que o jovem talvez pense isso. Toda vez que eu peco, aí meu nome lá é riscado, apagado do livro da vida. Aí eu arrependo, aí escreve de novo. Fica aí o anjo lá da prancheta anotando, riscando, ou talvez... Riscando e anotando. Talvez riscando e até um anotando. computador lá que tem mais atual, né? Que dá delete e escreve de novo. Delete. Ctrl X. Como é que é Cortou, isso? Ctrl V, colou Toda de vez novo. que eu peco, meu nome é riscado, apagado, depois é colocado de novo. Essa é do Carlinhos, né? No sorteio. É do Carlinhos, né? Não, e dentro disso, me perguntaram também esses dias. A pessoa viveu uma vida fiel ao Senhor. Aí no último instante ela pecou e não deu tempo de pedir perdão. Ela vai pro inferno? Nossa, meu Nossa, Deus do céu. que Deus é isso. Né?
Quer falar, Carlinhos? Fala aí. Carlinhos já tem Ele uma já palavra. falou que Deus é Carlinhos isso. já tem uma palavra dentro disso. Não, assim, eu nem tenho uma... Talvez nunca pensei muito sobre isso, mas se for um pecado para a morte, se for um pecado que você não se arrependeu mesmo, mas às vezes o pessoal pensa, cara, deu um vacilo aqui, opa, deixei entrar um pensamento na hora da morte, já era, cara, que Deus é esse que vai te condenar dessa forma. Não, a não ser que você abandonou, que você rejeitou a salvação, a gente tem Você um nega, advogado. né? A gente Nós aprofundamos agora numa das questões que é o que acho que é a mais séria dentro da possibilidade do pecado ou não, da vida com Deus ou não, do afastamento ou não, da salvação ou não, é a questão do quanto você não nega Cristo. Sim. Porque aí você já está abrindo uma possibilidade muito grande de não ter Sim, a salvação garantida. O foco aqui, nesse hangout, é a questão do pecado. Sim. Mas nessa questão de salvação, eu penso que vale a pena a gente entender que a salvação ela acontece em 3 níveis, ou 3 etapas. Nós fomos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na alma e seremos salvos no corpo. Então, se eu fui salvo no meu Espírito, então eu estou salvo, eu sou salvo. Eu passo a ter a condição de um relacionamento com Deus. E isso é salvação do Espírito. Agora, a minha alma está sendo transformada. E eu estou num processo de transformação que às vezes Tem eu muitos falho. textos que É o processo de falam sobre santificação. E é uma evidência da salvação. Isso aí. E um dia eu vou ser salvo no corpo. O meu corpo vai ser transformado e aí não tem mais pecado nem tentação. Então, se eu não desenvolvo o 2º nível de salvação, eu posso não alcançar o 3º. Aí eu vou então inverter a história, né? Aí a gente vai lá pro Gólgota, então lá aquelas 3 cruzes, tá Jesus no meio e 2 ladrões. Aí um ladrão, o que acontece com ele? Ele reconhece Cristo, Messias, ali na cruz. E ele vira para Jesus e pede perdão dos pecados dele. E já enfaticamente fala... Lembra de mim. O que Jesus naquele ato ali ele faz? Hoje Ele mesmo. perdoa o pecado. O cara, ele viveu a vida inteira em pecado. Era um ladrão, digno da cruz. Né? Digno de ser maldito. Então, naquele momento ali, Jesus, ele perdoou o pecado dele e ainda salvou a vida do cara. É o inverso da pergunta e revela como Deus é um O Deus caráter bom. de Deus, né? O caráter de Deus não E seria existe injusto. também diferença entre iniquidade e pecados. Aí 59 fala, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. E Quer transgressão dizer, é outro nível. É a iniquidade, é aquele pecado que é aquele pecado de Consciente, estimação, deliberado, né? né? Deliberado, Você eu guarda ele decido, pra você. eu guardo. E isso faz separação. Agora, aí continua, os nossos pecados fazem o Senhor encobrir o rosto. Ele põe a mão na cabeça e fala, né? De novo. Vamos lá, Né? Vamos lá pro próximo, então. Então, ó, entenda, desenvolva a salvação e não renuncie em nenhum momento. Tá tranquilo. Não arrisca não, né, pastor? Vamos lá. Essa aqui é pro Carlinhos. É pecado fazer as dancinhas do TikTok? Como é que eu respondo? Pois ele tá hein? muito André Como Valadão, é que eu hein, respondo? cara? Como é que eu respondo depois de ter feito? Nós fizemos junto ainda, né? Eu sabia. Tem eu e a Cláudia dançando na cozinha também, E né? amor, a gente fez também. Aí, Pô, só Não era que eu, fiz. não, era Vou só chegar eu. em casa hoje e vou fazer, então. Poxa, Pois só é. eu que não fiz. Mas é pecado fazer as dancinhas do TikTok? a princípio não. Agora é a gente avaliar tudo, né? Saber se nos convém. Às vezes tem alguma Depende coisa da lá... dancinha que é também, Depende né? da Uma música, dancinha muito depende do de que você vai sensualidade, a dança vai induzir, né? disposição muito grande. Seja maduro, como assim a gente falou, ver o que está dentro da palavra e o que o Espírito está falando com você. Aquela quantidade de haters que tava lá nos meus comentários da dança que não gostaram do que eu fiz, acho que eu peguei. Julgar depois de fazer errado, mas antes de fazer é legal, você ponderar, olhar, pô, vai ser legal, quem vai estar assistindo, pô, poxa, eu sou da igreja. Qual que é o objetivo Qual é o fazer, objetivo? né? Então Isso aí. ponderar, pensar antes, é muito Você interessante não a vai gente... fazer uma dancinha pensar antes de sensual, fazer. né? Você não vai fazer algo que te leva a pessoa a te... Até porque o pecado está ligado à intenção. Eu vou fazer uma dança Que você provoca, para provocar desejo em alguém, aí você está pecando. Faz né? apologia. Agora, tem muita gente que faz para que as pessoas assistam, queiram ver, para depois ouvir o que ele vai falar também. Né? Então acaba tendo isso também. Chamar atenção para si, mas porque eu quero falar, eu tenho uma mensagem para compartilhar. Ainda que seja num outro momento, né? Mas eu tenho, aquelas pessoas vão estar
dando ouvidos para o que eu vou falar. Se bem que Amém. tem gente que dançando não vai gerar desejo. Tipo, Vai gerar raiva, né? ou raiva ou alegria, né? Eu só dancei para mostrar, pra depois fazer uma aplicação do texto de Miriam. Libertação do povo do Egito. Vamos lá, ó. Essa aqui, a pessoa me fez a pergunta ontem, eu fiz uma caixinha de texto e eu falei que eu ia responder aqui. Não respondi na caixinha de texto. Essa é profunda, ó. Perdoei um parente que me fez mal, mas não quero mais contato. É pecado? Eita, puxa vida, hein? Não, se foi para você a caixinha de pergunta, Aí, Não olha pra Pois mim. é. pra você é pra você. a não ser que fui O que eu penso? Olha só, eu penso dentro disso que perdoar não é esquecer o que aconteceu. Esquecer é amnésia. Perdão é outra coisa. Né? Perdoar é você abrir mão do direito de ferir. Porque é justo. Você fez algo contra mim, é justo que eu faça algo contra você. Né? Numa justiça humana, natural. Na lei era assim. Na lei era assim, olho por olho, dente por dente. O Neil Barreto também complementa isso e fala o seguinte, que perdoar é você lembrar daquilo e aquilo não te machucar. Isso aí. Eu penso que o perdão, ele é a cura de uma ferida também. Então, se eu penso em algo e aquilo me causa dor, é porque eu ainda não perdoei plenamente. Não. Começa com a decisão, eu decido perdoar. A palavra liberada, ela tem poder também. A palavra é matéria-prima para o mundo espiritual. Então, eu falo, eu perdoo. E até é crise para muita gente. Fala, eu perdoo. Não tem como falar. Minha filha com 7 anos, aconteceu uma situação lá em casa, Sidão, que a gente tinha a célula lá, e aí num dia que a Jordana não estava em casa, eu abri o quarto para as crianças brincar no quarto dela, e quebraram os brinquedos dela lá. Quando ela chegou, eu falei, pai, quebrou meus brinquedos. Eu falei, ô filha, eu que deixei as crianças entrar, elas quebraram. Né? Desculpa, papai, a próxima vez você separa os brinquedos que pode, eu deixo na varanda lá e tranco o seu quarto se você não tiver. Ela ficou com muita raiva, muita raiva. Aí eu falei, ela ficou assim, transtornada. Aí eu falei assim, Jordana, perdoa o papai, fui eu que abri a porta. Você perdoa o papai? Você perdoa os amiguinhos? Não. Filha, não perdoou. Não perdoou. Passou uns minutos, deu uma crise de dor de cabeça nela. Fortíssimo. Assustadora. Ela começou a chorar de dor de cabeça. Aí a gente ia pegar para dar remédio, a Cláudia já tinha orado. E aí, na hora que eu fui dar o remédio para ela, o Espírito Santo falou comigo: ela está em pecado. E eu falei para ela: filha, você está em pecado. E você não quis perdoar os seus amiguinhos. É pecado não perdoar. Jesus te perdoa. Por que você não vai perdoar? Você entende, filha, que é pecado? Ela aceitou, falou: ó, então perdoa, amiguinho, fala comigo, eu perdoo. Ela fez assim, ó, uma ação espiritual. Né? Falei, filha, abre a sua boca e fala, eu perdoo. Aí ela ficou chorando. Pai, mas Difícil, né? eu não quero. Falei, mas você tem que perdoar. É justo. Você confia no papai? Eu estou dizendo para você, é pecado. E eu falei, fala, ela, eu perdoo. Aí chorou. Na mesma hora, passou a dor de cabeça. Foi uma experiência para mim muito forte. Meu Deus, porque perdoar é você liberar a pessoa de qualquer nível de ressentimento. Não basta apenas você, igual nessa situação da sua filha. E ela foi muito verdadeira. Sim, né? muito Ela falou, sincera, meu pai está falando que eu tenho que perdoar. Mas eu não quero perdoar. Eu não estou pronta para perdoar, porque tem isso também, né? Às vezes a gente fica em cima da pessoa, tem que perdoar. Mas a pessoa, ela tá cheia de ressentimento. Sim. Nesse caso dessa pergunta aí, como que eu vou perdoar alguém? Tá, tudo bem, vai você para lá, eu venho para cá, mas eu não quero mais ter contato com você. Não perdoou, tem ressentimento. Sim. Né? É claro que, algo que é um tratado. processo. Dependendo do nível da ferida, o processo é mais demorado. Né? Eu posso ter um ralado que sara em alguns dias e eu posso ter um corte profundo que vai demorar alguns meses para sarar. Eu lembro né? E aí, só para concluir, Cidão, é claro que numa ferida, durante um tempo eu não posso mexer nela. Eu vou isolar, eu vou fazer um curativo, e se eu ficar mexendo naquilo, ela não vai sarar. Agora, o propósito, a intenção é que aquilo não doa mais. Exato. Então, é claro que pode ser que é uma situação recente e que você não quer ter contato, e às vezes não ter contato é não mexer na ferida. Agora, você pode não confiar mais, assim, não sei a situação que foi, mas eu emprestei um dinheiro, né? A pessoa não me pagou o dinheiro. Eu já teve situações que eu falei, não, está perdoado.
não precisa se preocupar mais, eu perdoo a dívida. Mas Não significa que você eu vai ter não o vou mesmo emprestar nível. dinheiro mais. Mesmo nível de relacionamento. Né? Eu não vou confiar mais. Pode até Exatamente. ser que em alguma outra situação eu dei o dinheiro, mas eu não vou emprestar mais, porque eu perdi a confiança. Me veio uma lembrança agora de um vídeo que até ele viralizou na internet, que é de uma mãe perdoando o rapaz que matou o filho dela. E nesse vídeo eu fiquei imaginando assim, aquela mulher perdoou o assassino do filho e ela falando para ele, de olho no olho dele, e depois ela vai embora, vai seguir a vida dela, o rapaz vai ser preso, está sendo preso naquele momento, eles não vão ter mais contato. Então, eu estou falando assim, porque ela liberou o perdão, porque tirou o peso dela, tirou o peso de condenação daquele rapaz, mesmo que ele está pagando pela justiça. E aí a consequência daquilo ali foi o... Para muitos pode ser uma desculpa. Não, eu exatamente. perdoei, mas não quero mais contato. Mas no fundo ela sabe que não perdoou. Ser sincero consigo mesmo. Então tem que o ser perdão, sincero. de fato, é você estar na presença dessa pessoa e isso não te causar incômodo. Não quer dizer que o relacionamento vai ser a mesma coisa. Mas dependendo de quem Pode for, até ser melhor. pode até ser melhor. Né? Pode ser Então, meu conselho para você não pode, durante um tempo, evitar o contato para sarar, mas trabalhe isso dentro de você para que o problema se resolva e para que o contato com essa pessoa não te cause dor. Quem feriu também, né? Forçar uma amizade. Sinal pra gente... É o sinal para acabar. Sinal para acabar. E quem feriu também, dedicar a reconquistar a confiança. Sim, isso Né? aí. Porque tem coisas que vale a pena, tem amizades que às vezes você deixa por tão pouca coisa. Tem Amadurece, palavras que né? são muito chaves nisso aí. Perdão, confiar, você tranquilizar a tua alma, você não ficar carregando uma condição de aprisionamento para você. Liberte para você ficar liberto. Amém. É isso aí, galera. Esse foi o Grow Up Hangout. Já acabou. Olha, passou muito rápido. Agora, as considerações finais aí, para cada um minutinho aí, fechando aí o entendimento do pecado e o que resolve aí a situação do pecado. Vamos começar. Fala aí, Felipe. Gente, então vamos lá. Muito obrigado aí pelo convite, pastor Chicão, todo mundo aí. Foi um prazer estar aqui. Eu falei que eu sou um anão perto de gigantes aqui nessa noite. Mas quero agradecer. E você que está aí assistindo, você que ficou até agora, cara, não use o pecado como desculpa para você se afastar de Deus. Use o pecado e a sua culpa que você sente para poder se aproximar ainda mais de Deus. Procure um líder, procure alguém que você tenha de confiança, peça ajuda, porque o pecado, ele não vai te afastar de Deus. O pecado, ele serve para você reconhecer o quanto você precisa de Deus. Então, não se afaste de Deus por conta do seu pecado. Há chance para você, há chance para todo mundo, ainda tem tempo para você voltar, então volta logo. Amém. Pastor Carlinhos. Também eu quero agradecer vocês terem me convidado. Cara, de verdade, foi uma honra estar aqui. Felipe, os pastores, muito obrigado. Gente, eu queria só, algo assim, que eu vivi muito na adolescência, né? Eu tinha muita dificuldade com alguns tipos de pecado e eu ficava só tentando resistir, não vou fazer. E aí, às vezes, eu pecava e eu ficava triste porque eu amava a Deus e eu não gostava do pecado e eu não conseguia vencer. Tem a questão de se confessar, mas o negócio que eu entendi que me ajudou muito foi, não é só eu simplesmente resistir, tem que resistir ao diabo, tem que resistir ao pecado e tudo mais. Mas eu não entendi que quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Então, assim, eu não tinha uma vida de oração muito boa. Eu costumava falar, eu tinha uma vida de oração de 1,99. Eu não lia a Bíblia direito, não lia a Bíblia em casa, não tinha um discipulado forte. Então, assim, quando eu investi numa vida de oração, investi na leitura da palavra, me deixei ser discipulado, cara, eu fui vencendo, porque nós não somos escravos do pecado. Então, isso tudo nos dá poder para a gente, quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Amém. Pastor, deixa você. Pastor Sidão. Tem que fechar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, estou com os meus amigos, de verdade. Me sentindo muito feliz de estar aqui hoje, fazendo parte desse momento tão especial que, para mim, hoje aqui é uma realização. Eu espero que você, vendo o que foi conversado, o que foi dito aqui, você tenha um ensino aprofundado no teu espírito, para que você possa, mesmo, se fortalecendo, para você ter o sentimento forte que é fazer parte de uma comunidade de pessoas
estão buscando a santidade, estão buscando a prática de cada vez mais estar próximo do Senhor. Que você se fortaleça nisso, porque aí o pecado vai ficar bem longe e você, como o Carlinhos disse aqui, mais pertinho, sentindo a presença do Senhor na tua vida. Deus abençoe, ó, chique. Ó, vou falar uma coisa que eu tenho o hábito de falar. Vamos subir a rampa juntos. Valeu? Essa. Pastora Raquel. Ah, que delícia estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada. Isso é muito saudável para o reino. A gente vê líderes que Deus levantou nessa cidade para trazer o entendimento para essa geração. E eu acredito muito no que a Bíblia diz. Eu sou muito Bíblia. Falando sobre pecado, a gente fala sobre obras da carne. Então, olha só, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fala sobre as obras da carne, fala sobre pecados. Mas, lá no versículo 22, fala também do poder do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Então, para cada obra da carne, para cada pecado, existe um fruto do Espírito Santo para você ser redimido, para você ser perdoado e para você aí, olha, lutar para a sua salvação. Então, não desista. Como eu disse, não seja você juiz dos seus erros, dos seus pecados. Tem pastores, tem líderes que oram por você. E se você está aí precisando de alguma ajuda nesse nível, aqui, ó, tem homens e mulheres de Deus aqui que vão poder, de alguma forma, te orientar. Se está desviado, volta para Jesus. É tempo de realmente nós estarmos mais próximos dele, para que esse tempo a gente consiga vencer, em nome de Jesus. Beijo. Pastora Cloeli. Amém. Nós temos condições hoje de lutar contra o pecado, né? Baseado lá no livro de Esther, o primeiro decreto era a morte. Então, o segundo decreto não anulou o primeiro. A graça não anulou o salário do pecado, que é a morte, mas nos dá condição de lutar, né? Esse foi o segundo decreto. E o meu conselho hoje, resumindo tudo que a gente falou, também pegando um gancho do Carlinhos, dos pastores, lute mais pela sua vida com Deus, pela santificação, por um relacionamento profundo com Deus, do que contra o pecado. Amém. É isso aí. Deus abençoe a sua vida, que você possa pegar tudo que foi dito aqui, tudo que foi falado aqui e vencer, crescer no Senhor. Grow up é crescimento. Bora crescer. Chique.